E a situação do STF se agravou ainda mais perante aos olhos de todo o mundo. O maior podcast do mundo, que é feito aqui nos Estados Unidos, do americano Joe Rogan, esse cara tem muito mais audiência do que qualquer rede de televisão tradicional. Esse podcast é o mais assistido do mundo. É um fenômeno. O cara é um monstro a nível de audiência. Ele fala para milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. O podcast Joe Rogan. Ele também denunciou a ditadura que está acontecendo no Brasil por parte de Alexandre de Moraes e do governo Lula. Ou seja, todos os milhões de americanos que assistem este podcast e outras pessoas ao longo do planeta Terra já estão também sabendo do que acontece no Brasil, graças à gigantesca audiência também de Joe Rogan. Pois é o que está acontecendo. Agora os olhos do planeta Terra e de grandes nações democráticas como os Estados Unidos e algumas da Europa já estão cientes do que está acontecendo no Brasil. Não imaginava-se que esta situação, que este assunto fosse tornar um assunto de tamanha relevância. Como eu tinha dito na minha fala anterior, afeta a economia. E a economia brasileira, que tem uma certa importância a nível de transações comerciais, ela pode ser afetada porque nenhum investidor quer colocar o seu dinheiro em uma ditadura. Eles sabem do que aconteceu com o vizinho do Brasil, a Venezuela, e ninguém quer jogar para perder. Então a situação hoje do Brasil é isto. Confrontar Elon Musk é literalmente uma burrice por parte dos juristas brasileiros. Um homem à frente de seu tempo, proprietário de centenas de satélites, que tem um alcance mundial, referência no mundo dos negócios. Quando uma pessoa dessa, o Elon Musk, chega a denunciar as mazelas que está acontecendo em uma nação, pode ter certeza que isto vai muito mais além. Isto atinge a economia, atinge naturalmente vários setores e as falácias por parte do judiciário brasileiro, que gostam de viajar ao mundo, dizendo que são os salvadores da democracia, parece que agora, tão cedo, eles não viajarão mais. E a situação é essa. Mas a mídia brasileira está calada. Mas a mídia brasileira é tão pequenininha e insignificante, que, para vocês terem uma ideia, este podcast daqui dos Estados Unidos, ele atinge todo o mundo. Ele tem milhões e milhões de visualizações. A Globo, não. A Globo é pequenininha. A Globo, ela cai a cada dia que passa. Então, os americanos, eles não conseguem entender o porquê que está acontecendo isso no Brasil. O porquê que o Congresso e o Parlamento brasileiro até agora não tomaram nenhuma atitude contra a ditadura do judiciário. Esta é a pergunta dos americanos e dos europeus. Mas, na verdade, é porque eles não sabem que o parlamento brasileiro, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, eles estão de quatro perante o STF. Ou seja, há um conchavo, uma troca de favores. Cada um ali tem rabo preso. É por isso que o parlamento brasileiro não toma nenhuma atitude, que, na verdade, o parlamento brasileiro é o único culpado pelo Brasil ter chegado a este ponto, porque só o Senado tem o poder de dar um stop nas tiranias de Moraes. Então esta é a pergunta dos americanos, o porquê que o Congresso brasileiro permite com que o judiciário trate a democracia e a Constituição brasileira dessa forma. Os americanos não entendem, mas nós sabemos porque o Congresso brasileiro é corrupto e tem rabo preso com o STF. Então, esse assunto tomou uma proporção de tamanha magnitude que, sinceramente, eu não vejo uma saída por parte dos ministros do STF. Porque se eles continuarem censurando
qualquer situação dentro deste tema do Elon Musk estará escancarada ao mundo que de fato eles são ditadores, né? E se eles não censurarem, o povo continuará mostrando ao mundo, através de vários deputados brasileiros que estiveram aqui nos Estados Unidos, alguns brasileiros estão exilados aqui, inclusive uma juíza, a Ludmila Grillo, e alguns deputados brasileiros que foram à Europa para denunciar ao Parlamento Europeu do que se trata no Brasil. Parece que Deus ouviu os clamores e as preces daqueles pequenos e talvez de seus familiares que estão sofrendo, tendo seu ente querido preso pelo 8 de janeiro. Parece que a força maior resolveu atender ao clamor e resolveu eleger o homem mais rico e poderoso e influente do mundo. Talvez Deus olhou, vou colocar o Elon Musk, que na Terra é o homem mais rico, mais influente do mundo, para escancarar ao mundo as tiranias e as injustiças que acontecem no Brasil. Realmente é um fenômeno. Nós ficamos perplexos por como que um homem de tamanha magnitude levou a sério e colocou olhos nessa desgraça que está acontecendo no Brasil. Os ministros estão apavorados. Numa entrevista, o Moraes mostrava ali na sua forma de falar que ele está apavorado, está assustado, e o Barroso, como eu tinha dito na fala anterior, pediu para passar esta página, mas na verdade ele quer colocar no esquecimento. Não, Barroso, não, como eu tinha dito anteriormente, não vamos passar essa página, não. Vamos divulgar ao mundo até dizer, como eu tinha dito na fala anterior, ao Barroso, dessa vez, perdeu Mané. Então, quem tem que perder esta batalha são os tiranos deste governo corrupto que está no Brasil e de seu puxadinho, que é o judiciário. Joe Rogan, o maior podcast do mundo, o mais visto em todo o mundo, que tem mais audiência do que todas as redes de televisão daqui dos Estados Unidos, também denunciou aos Estados Unidos e ao mundo a ditadura e as tiranias por parte do STF que vive o Brasil. Tanto os americanos quanto os europeus, que zelam tanto pela democracia, já estão sabendo deste momento catastrófico que está acontecendo no Brasil.